Senhor Deus, Pai amado, nós rogamos a Ti nessa noite, que não retires de nós o Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, carecemos muito de Tua graça, Senhor. Venha ser bondoso conosco mais uma vez, Pai, deixando o Teu Espírito passear, caminhar no nosso meio, deixando o Teu Espírito nos ensinar, nos guiar em toda a palavra do Senhor. Senhor, deixa o Teu Espírito dentro de nós, sondando-nos, sondando os nossos corações, sondando os nossos pensamentos, sondando as nossas intenções, sondando as nossas maneiras de adorar, Senhor. Venha, ó Espírito Santo, se agrade de nós mais uma vez, Pai. Toma a direção de tudo que for feito nessa noite, Senhor. E que o Teu povo seja alimentado, beneficiado, ajudado mais uma vez, Pai. Também os que estão conosco pela internet, Senhor. Ajuda a cada um, Deus. Por certo, cada um tem uma necessidade. E o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. E pode olhar para nós mais uma vez e nos abençoar, Pai. Porque estamos reunidos aqui em Teu nome, adorando ao Senhor, buscando a Tua face, ouvindo de Ti, Pai, sendo consolados, sendo advertidos, sendo corrigidos, sendo ensinados pela Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é Espírito e vida, meu Deus. Portanto, eu Te peço, toma todo o Espírito sob Teu controle, Senhor, sobre Teu domínio, e venha e faça da maneira que o Senhor assim desejar, e nos abençoe mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e também carta aos Hebreus, capítulo 4. Segunda aos Coríntios 4 e Hebreus, capítulo 4. Vamos tirar daqui uma meditação, uma lição, já como uma preparação para a nossa Santa Ceia, né? Estamos vivendo a semana da ceia. E nós já devemos ir nos preparando, como falamos quarta-feira, para esse momento tão sagrado que deve ser realizado até a volta do Senhor, como disse Paulo. Nós deveríamos estar sempre relembrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Parece que está nos visitando. Qual o nome da irmã? Tamara. E a outra irmã? Nilza. Deus abençoe. Estou lembrando de vocês. Tamara e Nilza. Deus abençoe. Tem também o irmão Manuel, pai do Heber, né? Nosso visitante hoje. O Manuel e a irmã Sara, né? Estão de passagem, né? Vindo do estado de Goiás e dei uma passadinha aqui. Deus abençoe vocês, que tenham uma boa viagem, mas antes que sejam abençoados aqui juntamente conosco nessa noite. Tem mais uma irmã nos visitando, aonde? Atrás da irmã Rosa. Qual o nome dela? Ah, sim, a Poliana. Ah, bem lembrada, Poliana. Poliana é minha irmã. Poliana, estou esquecendo dela. Ela até agora há pouco, ela era visitante. Agora ela é membra. Porque ela está mudando não, ela já mudou aqui para a cidade, né? Ela mudou essa semana, já está residindo por aqui e vai estar congregando aqui conosco. Deus abençoe a Poliana também. Sinta-se bem em nosso meio e que seja abençoado, como todos os demais têm sido ricamente abençoados. Vamos então, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos começar no verso 7. Diz assim, segundo aos Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, está aqui isso, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Vamos ao verso do mesmo capítulo, 16. Pule para o verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Hebreus capítulo 4, escritura que nós usamos na sexta passada. Hebreus 4, verso 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra do Senhor, o livro da vida, é lido mais uma vez nessa casa, Senhor. E nós te pedimos, Pai, venha nesta noite e fale conosco, mas fale alguma coisa conosco, Pai, que nos ajuda. Fale alguma coisa conosco que nos leva a refletir melhor sobre que tipo de cristão temos sido, aonde estamos parados, o que precisamos mudar, de que maneira nós deveríamos estar caminhando. Fale conosco de alguma maneira, Senhor, que faça nos voltar para trás, diferente do que entramos aqui, Deus. Porque nós sabemos que ao entrar na igreja, nós podemos sair melhores ou piores, Senhor. Piores se formos incrédulos, indiferentes e negligentes enquanto o Senhor estiver falando, mas melhores quando reconhecermos os nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados. Por isso, venha e nos ajude nessa noite, nos abençoe e nos prepare para mais uma noite de comunhão, Senhor. O Senhor fala com nós e nós falamos com o Senhor. É uma noite de comunhão. E assim nós vamos nos preparando para a ceia do Senhor, até o domingo à noite, Pai, quando estaremos aqui celebrando o corpo, celebrando o sangue, celebrando a morte, mas celebrando muito mais a ressurreição do Senhor, sabendo que o Senhor ressuscitou e habita entre nós. E não só entre nós, mas habita em nós, Pai. Por isso, venha e nos ajude e nos inspire, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Mas eu estive pensando, meditando sobre a grande necessidade que nós cristãos, de uma maneira generalizada, temos de alcançar, uma maneira generalizada, indistintamente. Fiquei meditando sobre isso, quanto nós precisamos de alcançar a maturidade espiritual. E às vezes, quando se fala em maturidade espiritual, nós não podemos mais olhar pelo dia e a hora que nós estamos vivendo, por anos, por tempos, tempo de casa, ou tempo de igreja, até porque a maturidade é algo muito, são fatos isolados.
O profeta irmão Branham disse que Deus trabalha com os gentios de uma maneira individual. Ele disse, com Israel Deus trabalha coletivamente, toda a nação. Mas com os gentios, a noiva tirada dentre os gentios, o profeta disse, Deus trabalha individualmente. Somos um corpo, claro, uma igreja. Porém, Deus trabalha conosco de maneira individual dentro desse corpo, chamado corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, o corpo da noiva, o corpo da esposa do Cordeiro. Corpo que o profeta disse, é o corpo mais enfermo da terra. O profeta disse, o corpo de Jesus, quando caminhava para o Gólgota, se tornou o corpo mais enfermo, o corpo mais manchado que existia, porque estava tomando o pecado da humanidade, e exclusivamente daqueles que o receberam. Era o corpo mais enfermo, porque o pecado produz enfermidade. E aí o profeta irmão Branham vai e nos diz, Deus, mais uma vez, trabalha em seu corpo, mas dessa vez, no corpo místico, igreja. E neste corpo místico, igreja, ele trabalha individualmente. E eu fiquei pensando comigo, lendo ali agora há pouco uma mensagem, o profeta irmão Branham disse, na mensagem, as infalíveis palavras de promessa, irmão Branham disse, Deus tem cumprido todas as coisas. E quando ele disse, Deus tem cumprido todas as coisas, ele vai e continua dizendo, ele fala assim, mesmo depois dele ter pregado tantas coisas, revelado os acontecimentos dos tempos, revelado as profecias, mesmo depois de ter revelado os selos, mesmo depois de ter pregado as eras, mesmo depois de ter ensinado as 70 semanas, mesmo depois de ter ensinado sobre o rapto da igreja, mesmo depois de ter ensinado sobre o processo da segunda vinda de Cristo, nós vamos e encontramos o profeta irmão Branham no dia 5 de junho de 1964, falando assim, eu não sei a que hora nós vivemos. E ele vai e diz assim, o mundo acabou. Ele disse, as nações acabaram. Ele vai e diz assim, a melhor que tínhamos é esta, a nação americana. E ele disse, ela está acabada agora mesmo. E ele disse, as religiões acabaram. Ele disse, os verdadeiros homens de Deus estão todos arruinados. E as palavras do profeta foi essa, o mundo acabou. Mas acabou em que sentido, irmão Branham? Ele disse assim, nesta mesma mensagem, politicamente não se levantará nada para erguer o mundo. Ele disse, religiosamente não levantará nenhum homem, absolutamente nenhum homem, para reerguer a igreja. Porque Deus trabalha exclusivamente com os seus profetas. E o último profeta que Deus levantou foi o 7º anjo de Apocalipse 17. E aí o profeta disse, Deus não levantará, mas nem um sistema político, e mais nem um homem para reerguer o mundo. Ele disse assim, o mundo está acabado. Mas ele disse, há apenas uma coisa agora mesmo que ainda não terminou. Ele disse, esta é a igreja de Jesus Cristo. Esta é a noiva eterna. Ele disse, esta é a noiva que foi tirada dele. Esta não pode acabar, porque ela saiu dele e ele é eterno. Então ela se torna tão eterna como ele também é eterno. E aí quando você vai encontrando o profeta irmão Branham falando determinadas palavras, citando determinadas frases, eu fiquei pensando comigo, a maturidade, a necessidade da igreja que vive em pleno século 21, a necessidade dessa igreja dos últimos dias, que vive na eminência de um rapto a qualquer momento, e eu fiquei pensando, este é exatamente o momento quando Deus requer mais maturidade da igreja. A verdade é, nós nunca vivemos em toda a história um tempo semelhante, parecido com este. Nós nunca vivemos. E exatamente neste momento, Deus está requerendo da sua igreja. Quando eu digo da sua igreja, eu digo individualmente. Deus está requerendo maturidade. Maturidade está ligado com equilíbrio. Deus está requerendo
equilíbrio. Por quê? Porque vivemos num tempo do rapto da igreja. E não tem como ser raptado, não tem como sair dessa dimensão sem a maturidade espiritual. E este ministério do profeta Irmão Brana é o único ministério que traz a maturidade que a igreja precisa. Aí você tem um mundo que é um mundo religioso, mas são meninos espirituais. E aí o apóstolo São Paulo vai à igreja de Coríntios e diz assim: eu tenho que vos alimentar com leite. Ele disse, porque vocês são meninos. Ele disse, eu vejo que ainda há dissensões, eu vejo que ainda há porfias, eu vejo que ainda há divisões entre vós. Ele disse, eu tenho que vos alimentar com leite. E aí você olha para a igreja de Coríntios, você vê que a igreja de Coríntios era uma igreja que, ela era repleta de dons. Coríntios 12, eu preguei isso no rádio um dia destes. Ela tinha o profetizar, ela tinha o falar em línguas, ela tinha os dons espirituais, eles tinham visões, eles tinham os discernimentos, eles tinham muitos dons, dons para cantar, dons para salmodiar, e Paulo chegou a dizer, um traz profecia, um traz salmo, outro traz palavra da sabedoria. Só que nós vemos que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja menina, ela era uma igreja que não conseguia amadurecer. Paulo não falava com os coríntios aquilo que muitas vezes ele falava com os efésios. E ali, então, o irmão Brana vem e disse, por isso nós estamos de volta, não à era dos coríntios. Ele disse, nós estamos de volta à era dos efésios. Por quê? Porque o que Paulo tratava com os efésios, ele não tratava com mais ninguém. Se você abre a carta aos Efésios, no primeiro capítulo de Efésios, você já vê Paulo falando de coisas espirituais. Uma mente natural não iria entender Paulo pregando. Se Paulo fala com os coríntios, o que ele disse no capítulo 1 de Efésios, ele ia causar um problema na igreja de Coríntios. Paulo chegou aos Efésios, e após dar a sua saudação, ele disse, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Paulo disse uma coisa que ele não havia dito às outras igrejas. E ele também não explicou muito, ele apenas disse, confiando, que classe de pessoas eram aquela, que classe de revelação aquele povo tinha. Então ele disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele vai e começa a mostrar um mundo, ele começa a mostrar a nossa existência, mesmo quando não existia nada. Ele começa a mostrar a cada um daqueles efesianos que estavam ouvindo ele, a sua existência desde antes da fundação do mundo. E aí, então, nós ligamos isso com o que ele disse aos coríntios. Aos coríntios ele falava de tribulações, aos coríntios ele falava de contendas, aos coríntios ele falava de pessoas abaladas, aos coríntios ele pregava um evangelho. Às vezes, se você procurar com detalhe, você vai ver um evangelho um tanto mais voltado para o lado emocional, o lado emotivo. Era assim que ele trabalhava com os coríntios, porque os coríntios não haviam alcançado a maturidade, irmãos. E muitas vezes essa igreja Coríntios pode ser eu. Muitas vezes essa igreja Coríntios pode ser você. Mas não quer dizer que nós estaremos sempre vivendo como uma igreja Coríntios, como uma igreja, vamos dizer assim, individualmente, como uma igreja meninos. Nós não vamos viver a vida toda individualmente falando, porque às vezes dentro do mesmo corpo, Deus trabalha individualmente, dentro da mesma igreja, cada um, você às vezes ouvindo a mesma mensagem, cada um tira a sua conclusão, e Deus trabalha individualmente com cada um deles. E ali nós vamos vendo a maneira de Deus trabalhar com os coríntios e a maneira de Deus trabalhar com os efesianos. Nós encontramos que muitas vezes nós mesmos nos encontramos assim, na situação dos coríntios, na situação da igreja menina, na situação da igreja imatura. Mas como eu posso ser imaturo? Os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes, às vezes até a nossa maneira de ver as coisas de Deus, às vezes aquilo nos revela como meninos. Como que nós vamos saber que somos uma igreja, às vezes, coríntia? Como que nós vamos saber que somos esta igreja?
Nós vamos saber quando, às vezes, nós temos todos aqueles dons que a igreja de Coríntios tinha. Tinha o profetizar, tinha o falar em línguas, tinha as visões, tinha os dons, tinha todas aquelas coisas. Porém, quando se deparava com um problema, eles não sabiam como agir. Porque eu fiquei meditando nisso. Se tem um momento especial para você encontrar e descobrir a maturidade, é no momento de prova. E ali você encontra em 1 Coríntios 4, Paulo os exortando, Paulo os preparando, dizendo, em tudo somos atribulados. Mas ele disse, porém, não desesperados. Era Paulo ensinando eles, as tribulações vêm, mas não deixa o desespero tomar conta. Ele disse, as críticas vêm, mas não deixa o desequilíbrio tomar conta. E aí você começa a perceber a maneira de Deus ir trabalhando. Você vê que uma pessoa revela a imaturidade aonde? No momento de prova. Normalmente, no momento de escassez. Eu fiquei fazendo uma análise. A nossa mente vai e volta muito rápido. Eu fiquei fazendo uma análise nos profetas. Eu fiquei depois fazendo uma análise, observando o homem. Por isso que eu li Hebreus 4, verso 14 em diante. Como o homem, em tudo, ele foi tentado, mas não pecou. Eu fui analisando os profetas, o comportamento, o andar, a lida deles, o homem que eles foram. E depois eu fui analisando o Cristo, o andar, a lida dele, o homem que Jesus foi. E aí nós começamos a traçar ali o perfil do cristão. Porque para você saber o perfil do cristão, você tem que olhar para a Bíblia. Se você olhar para, às vezes, o seu redor e para o que tem aí hoje como espelho de cristão, não dará em cristianismo. Você deve olhar para o espelho. O espelho é a Bíblia. O profeta disse, você tem que se encontrar dentro da Bíblia Sagrada. E ali eu estive olhando e pensando comigo, analisando a vida dos profetas, desde o nascimento. Você vai lá no nascimento. Depois o que você faz? Você vai lá no ministério, ele exerceu o ministério. Depois você vai lá na morte, como que eles terminaram o ministério. Você observa isso, e aí você vai vendo que maneira você tem que viver. E aí você vai compreendendo com maturidade cada fase da sua vida. Eu digo, cada fase da sua vida cristã. Eu digo, cada fase do seu ministério. Mas eu tenho um ministério? Mensagem influência, o profeta disse, uma mãe tem um ministério. O profeta disse, um pai tem um ministério. Ele disse, uma igreja, ela tem um ministério. E aí perguntaram, irmão Brana, terá a noiva um ministério um dia? E ele disse assim, sim, terá. Será algo tão simples que muitos passarão desapercebido. E aí você começa a analisar a vida dos profetas. Nascimento, ministério e depois o fim do seu ministério. Depois a sua morte. E ali você começa a perceber, a chegar em uma conclusão que todos os verdadeiros ministérios, todas as verdadeiras vidas que foram vividas aqui, você percebe que elas começaram debaixo de pressão. Quando Deus quer levar um homem, quando Deus quer levar uma igreja, a maturidade, muitas vezes, Deus a coloca debaixo de pressões. Para quê? Para revelar a sua maturidade, para revelar, para dar a ela uma evolução. Mas é justamente aqui que, às vezes, muitos desesperam. Não compreendem as lutas, não compreendem as pressões, não compreendem as incompreensões. É no momento de lutas e de pressões que Deus quer te elevar a uma maturidade. É sempre assim, é dessa maneira. E o profeta irmão Brana, eu fui olhar para... Vamos pegar o irmão Brana como exemplo. Como a vida do profeta irmão Brana andou debaixo de pressões. Se teve um homem que viveu debaixo de pressões, foi o nosso profeta. Por quê? Porque Deus queria levá-lo à maturidade ministerial. Por causa do ofício que ele tinha que desempenhar. Para desempenhar o ofício que estava designado para ele, ele não poderia ir imaturo. Ele tinha que passar a expressão que eu usei esses dias, pela moenda de Deus. Moenda é aquilo que mói.
Moenda é aquilo que tritura, moenda é aquilo que dá acabamento também. Então ele teve que passar pela moenda de Deus. Não tem como alcançar a maturidade sem passar pela moenda de Deus, sem passar pelo acabamento, sem passar pelo esmago. Nós não queremos ser esmagados, não queremos ser pressionados, nós não queremos passar dificuldades, mas é justamente nas provas e nas dificuldades que uma igreja é amadurecida. E quando ela consegue passar pelas provas e pelas dificuldades, irmão, venha o que vier, levante gigante que levantar, apareça demônios que aparecer, se ela passar na moenda de Deus, nada pode derrubá-la, nada. E aí você começa a pegar e ver que Deus, ele tem essa moenda. É como aquela, me parece que chamam de engenhoca, como que se chama aquele negócio de moecana? É isso mesmo, né? É a mesma coisa. Deus tem o seu conjunto de peças formando a sua engenhoca. Mas quem quer passar no programa de Deus? Quem quer passar pela engenhoca de Deus? Quem quer passar pela moenda de Deus? É necessário passar pela moenda de Deus para alcançar a maturidade. E aí você vê o irmão Brana, começou um ministério que era, podemos dizer, sem nenhum equívoco, começou um ministério que era um show. Era um show. A primeira puxada do ministério do irmão Brana era um show, uma maravilha. Não tinha quem não aplaudia. Até os demônios, às vezes, aplaudiam a primeira etapa do ministério de irmão Brana, porque era incrível o paralítico andar. Era incrível o leproso ser purificado. Era completamente incrível você olhar e ver um cego de nascença enxergar. Aquilo ali não provocava pressões para o irmão Brana. Depois você vê o irmão Brana discernindo os pensamentos do coração. Aí as coisas começaram a apertar um pouquinho mais. Por quê? Porque alguns diziam assim, cuidado com esse negócio de adivinhação. A Bíblia fala que temos que tomar cuidado com os adivinhos. Ele está adivinhando o nome das pessoas e o que elas estão pensando e o que está passando na mente delas. Aí eles começaram a dizer, isso é telepatia mental. O profeta começou a passar por pressões. Mas por que passar por pressões? Passar por pressões para então alcançar a maturidade espiritual, para alcançar a maturidade ministerial, porque o mundo não pressionava, muito pelo contrário, ele era aclamado, ele era carregado. Quantas vezes nós ouvimos o irmão Pierre Green testemunhar, irmão Brana saiu, o irmão Pierre Green disse, eu levantei ele e saí com ele no alto, porque ele era aclamado, todo mundo queria tocar nele. Com certeza, ele não estava passando ainda pela moenda, porque Deus tem uma maneira de fazer os seus filhos amadurecerem. Mas rapidamente, o anjo começou a trabalhar com ele. Antes de Deus te levar à moenda, o anjo trabalha com você. Deus não te leva na moenda sem primeiro te preparar. Deus não te põe em provas sem primeiro não te avisar. Deus, Ele não te permite ser tentado com uma tentação além do que você possa suportar. Não, Ele não faz isso. Nós não temos um Deus irresponsável. Nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida. E aí quando o problema vem, quando a pressão vem, quando as provas vêm, e às vezes essa prova é interior. Às vezes essa prova não é de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. E aí eu pensei naquele homem que governa muito bem, governa o país, governa a empresa, governa o Senado, ele governa o setor de segurança, ele governa muito bem o mundo exterior,
mas ele não consegue governar o seu mundo interior. Ele não consegue governar a sua própria mentalidade. Não governa os seus próprios pensamentos. Ele vive um conflito interno. Ele vive uma batalha interna. Porque se tem alguém difícil de ser vencido, é você mesmo. Às vezes você governa o marido, governa a esposa, governa os filhos, governa a igreja, governa tudo, mas não governa você mesmo. Por isso que o profeta disse: eu sou o meu pior inimigo. E aí você percebe que Deus, antes de te passar na moenda, primeiro Ele te prepara, como Ele preparou o irmão Brana. Irmão Brana disse que começou a se sentir sozinho. Irmão Brana disse: eu comecei a me sentir rejeitado. Muitas vezes Deus, para amadurecer um homem, Deus para amadurecer uma igreja, Deus para amadurecer um jovem, Deus para amadurecer uma jovem, Ele às vezes os faz sentir rejeitados, faz parte do programa de Deus. Sei que muitas vezes é inaceitável, mas é a maneira de Deus trabalhar. Ele te faz sentir às vezes humilhado, por quê? Porque Ele quer te passar pela moenda. Mas quando você passa pela moenda, ó meus amados, do outro lado tem coisas maravilhosas. Do outro lado, você pode ter certeza, quando você chega do outro lado, você não cai do outro lado da moenda sozinho. Alguém passa com você na moenda, alguém passa com você na fornalha, alguém passa com você na cova dos leões, alguém passa com você no calabouço. Sozinho não, sozinho nós não vamos. Porque quando o irmão Brana começou a passar pela sua moenda, ele disse assim: eu parei diante do templo, eu parei diante do prédio que Oral Roberts construiu e simplesmente me senti envergonhado de mim mesmo. Ele disse: eu entrei ali e eu vi 600 máquinas de escrever. E ele olhou e disse assim, e era tão grande, mas tão grande, e aquelas cartas nem passavam pela mão de Oral Roberts, aquilo ia passando pela máquina. E ele disse: Oral Roberts, T.L. Oswald começaram depois de mim, e hoje então, segundo eles, foram impactados pelo meu ministério, incentivados a ir ao combate através deste ministério. E ele então começou a lastimar, não a murmurar, como nós ouvimos. Ele começou a lamentar, não a murmurar. E ele disse: Deus, por que o Senhor confia isso a eles e não confia isso a mim? E ali então o anjo disse, ou seja, o próprio Senhor, porque anjo com letra maiúscula é o próprio Senhor. Aí aquele anjo, o próprio Senhor disse: Bill, eles têm isto como porção, mas não fique triste, Bill, eu é que sou a sua porção. Não fique querendo este monte de máquina de escrever, eu sou a sua máquina de escrever. Não fique querendo este templo, este tamanho de edifício, eu sou o seu edifício, a sua casa, a sua morada. Já era Deus trabalhando com o seu filho. E quando ele então se posicionou pela palavra, quando então ele entrou naquele divisor de águas, quando então ele percebeu que ele estava apenas ganhando e ganhando e ganhando almas para eles. Mas o profeta mesmo usou essa expressão: eu estava fazendo daqueles crentes 2 vezes mais filhos do inferno. Eles então iam e criam de tudo que é maneira. Eles aceitavam nas campanhas, mas iam crer num Deus trino. Aceitavam nas campanhas, mas iam negar a eficácia da palavra. E quando ele se posicionou pela palavra, ele não sabia que aquele posicionamento na palavra era a sua moenda, era a sua pressão, era a máquina que iria triturá-lo. Só que tem uma coisa, quando nós vamos chegando nesse momento, é a hora de nós descobrirmos quem nós somos. Jesus, para começar o seu ministério, ele começou já passando pela moenda, passando pela maturidade. Assim que ele acabou de ser batizado, a primeira coisa que Deus fez foi fazê-lo passar pela moenda. Disse assim: vai para o deserto,
Porque no deserto você vai ser moído. Porque no deserto você vai ser pressionado. Vai no deserto, porque no deserto você vai passar por provas. Às vezes não queremos passar por provas, mas o irmão Branham disse, provas nos purificam. Ele disse, prova é como se a marreta de Deus batesse no ouro de Deus, para tirar toda a escória e impureza. Vá para o deserto agora, passar pela moenda. Vá para o deserto agora, ser exprimido. E aí o profeta disse, vá, rosa de Saron, porque quando a rosa de Saron é exprimida, ela exala o seu bom cheiro, ela exala a sua essência. Podemos passar o que passar, mas isso só vai fazer o perfume de Cristo exalar, a essência de Deus exalar. Oh, meu Deus do céu. E ali você vê Cristo indo ao deserto, mas quando ele vem do deserto, interessante, quando ele estava indo para o deserto, ainda a dúvida pairava sobre a mente dele. Antes de entrar na moenda, a dúvida ainda pairava. Irmão, capte o que eu estou falando. As provas te firmam, as críticas te firmam, os problemas te ancoram. Às vezes, até quando se corrompe o homem exterior, disse Paulo, isso firma, isso revela o homem interior, o que está dentro de você. E nós encontramos que quando Jesus, ele entrou no deserto, ali vinha aquela voz dizendo, se tu és, se você sabe que é dúvida, mas será? E se não for assim? E se não der certo? Esse se é ponto de interrogação. Este se é uma grande dúvida. Jesus, ele entrou para o deserto dessa maneira, sob provas, sobre pressões. E ele disse, eu sou o exemplo de vocês. Quando estiverem sobre provas e sobre pressões, continue caminhando o deserto adentro. Vendo alguma coisa ou não vendo alguma coisa, vai caminhando do mesmo jeito, sentindo alguma coisa ou não sentindo nada, vá adorando do mesmo jeito, independente da circunstância. Jesus foi ao deserto e a voz vinha, se tu és, se tu és, se tu és. E ele foi com essa voz na mente. Só que tem uma coisa. Quando ele acabou de passar pelaquela primeira moenda da sua vida, ele lá saiu do outro lado já sabendo quem ele era. Quando ele estava já terminando de passar pela moenda, o diabo veio e disse assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Se tu prostrado me adorares, agora ele já sabia quem ele era. Agora ele disse, vai-te, Satanás. Eu não tenho mais conversa com você. Eu não dou mais ideia para você. Eu não escuto mais as suas afrontas. Eu não ouço mais os seus desaforos. Vai-te, Satanás. Domingo é a minha ceia. Eu não aceito mais os seus desaforos. Não recebo mais as suas acusações. Eu já passei pela moenda de Deus. Oh, glória a Deus. E ali você encontra que quando ele passou pela moenda, interessante, passar pelas provas faz você descobrir quem você é. Não peça a Deus para não vir provas, não peça a Deus para não vir problemas. Nos problemas nós descobrimos quem realmente tem a maturidade. Nas provas nós descobrimos quem é. É por isso que vai vir um aperto, e o aperto já está chegando. O Concílio Mundial de Igreja já está apertando as igrejas. A besta está se manifestando, mas fica tranquilo, aqueles que são eleitos de Deus, eles passarão pela moenda. Oh, glória! Quando você passa pela moenda de Deus, oh, moenda é o aperto, moenda é uma máquina, moenda é um amontoado de peças para triturar e para moer. E vem mais uma moenda para apertar a noiva, mas não tem problema, ela está armazenando alimento, ela está cultuando, ela está alimentando a alma. E ela vai passar com maturidade sobre as provas.
Ela vai passar com maturidade sobre um aperto que está vindo. Ela vai passar porque agora mesmo ela está obtendo substância. É agora que nós vamos obter substância. O profeta disse, um dia destes, essas portas, elas irão se fechar. Mas não tem problema, pode tirar a Bíblia de mim, pode tirar a mensagem de mim, pode tirar os CDs, pode tirar as fitas, não tem problema. Quando isso chegar a ser tirado, já está tudo aqui dentro da minha alma. É por isso que agora é hora de comer a palavra, como eu preguei aqui um dia destes, é momento de comer o livro, é momento de entrar na mensagem, é momento de orar, é momento de desespero agora. Momento de brincar de igreja. O profeta disse, tudo está cumprido, resta agora apenas o rapto da igreja. Só falta isso. E eu chego a pensar que o que está atrasando o rapto da igreja somos nós mesmos. Eu sou o estorvo, é compreensão pessoal. Você tem que chegar à conclusão disso. Eu sou o estorvo, eu sou o embaraço. Se tem embaraço, sou eu. Se tem estorvo, sou eu. Se tem indignidade, sou eu. Eu é que sou o problema. Eu já conheço, eu já ouvi. Eu ouvia, mas agora eu vejo. Deus já se revelou a mim. Mas eu é que sou o estorvo. Já ouvi da palavra falada, já ouvi da transformação de corpos, já ouvi do rapto da igreja, mas o que está impedindo dessa mecânica, dessa dinâmica vir sobre a mecânica? Sou eu que estou impedindo. Somos nós que estamos impedindo, somos nós que não posicionamos. Porque quando essa igreja, o profeta disse, se posicionar, quando ela descobrir quem ela é, irmãos, o profeta disse, então ela será um exército invencível. Aí venha o que vier, que venha a besta, que tome os bens, que tire seus privilégios, que tire os seus direitos, como diz a Bíblia, que venha as tribulações. Eu sei que pela grande eu não vou passar, mas se vier o pequeno aperto, eu passarei com equilíbrio, eu passarei com maturidade. Oh, meu Deus do céu. Nós vamos aprendendo que a maturidade vai sendo alcançada. Eu fiquei pensando, não nas primaveras. Não, você não consegue uma pessoa madura na primavera. Não consegue. Você não consegue um crente maduro. Você não consegue uma igreja madura vivendo só na primavera. Eu vejo igreja, eu vejo crente que vive só na primavera. Eu vou na igreja só na primavera. Só quando flore o banco, quando flore a despensa, quando flore o emocional. Só quando flore os dons na igreja. Só quando flore o clima. Não, você não descobre os maduros. Sabe o que significa maturidade? Cabelo branco. Você não descobre a igreja madura. Você não descobre a igreja do cabelo branco. Você não descobre a igreja experiente nas primaveras. Você descobre a maturidade no inverno. Como disse Abacuque, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o trigo não nasça, ainda que o gado não dê leite, ainda que a ovelha não dê lã. Oh, Abacuque teve inteligência espiritual. Por quê? Porque esta era a primavera de Abacuque, mas ele serviu a Deus vivendo o seu inverno. Esta não era a primavera, este era o inverno de Abacuque. Mas o crente quer ser crente só na sua primavera, só quando dá tudo certo, só quando tudo encaixa, só quando tudo sai do nosso jeito. Não, Deus quer ver a sua força quando tudo dá errado. Eu me lembro de um posicionamento, é um testemunho. Eu me lembro de um posicionamento que o irmão Heber tomou. Irmão Heber, eu me lembro que ele estava trabalhando há um tempo atrás em um lugar, e eles chegaram com uma proposta tão boa para ele, aparentemente, e falaram com ele, você tem que ir lá para o Maranhão trabalhar. De 2 em 2, 3 em 3 meses, você vem ver a sua família. Era ou você vai ou você será demitido. Era tudo ou nada. E ele veio para mim e disse assim, pastor, o que eu faço?
E agora? É uma oportunidade muito boa, é interessante. Meu salário vai triplicar, 3 vezes mais do que eu ganho. E ele estava ansioso para poder ir, e aquela coisa, mas falou assim, mas eu todavia quero fazer a vontade de Deus. O que Deus falar, nós vamos fazer. Vamos orar? Vamos. E nós passamos a semana orando. E depois daquilo tudo, eu disse para ele assim, não vai não. E meu coração ficou doendo. Eu pensei, meu Deus, ele tem a esposa, ele tem os 2 filhos para cuidar. Como é que nós vamos fazer? Rapaz, quando tudo aparentemente estava dando errado, ele confiou em Deus. Mas foi questão de poucos dias, Deus começou a agir. Deus começou a entrar com a provisão divina, com a previdência divina. Foi questão de dias. Confia em Deus. Ficou escuro, não deu para ver nada. Confia em Deus. Acredita em Deus. Seu inverno chegou, a sua incompreensão chegou, as suas folhas secaram, a sua alegria foi embora. Todavia, confia em Deus. A primavera vai chegar. Se você passar bem pelo inverno, a primavera vai chegar. Se você passar bem pelas provas, a vitória vai chegar. Se passares bem pela pressão, meu Deus, será difícil explicar o que Deus vai fazer pela sua vida. Maturidade debaixo de pressões. Maturidade debaixo de pressões. Ninguém amadurece com águas tranquilas. Ninguém amadurece sem pressões, ninguém amadurece sem turbulências, ninguém vence o medo sem pressões, ninguém vence a insegurança sem passar por perigos. É um momento de perigo para a noiva, é um momento de perigo para a igreja. Então eu entendo, é um momento de maturidade para os eleitos de Deus alcançarem o rapto da igreja. Maturidade, ela vai vindo assim, debaixo de pressão. O profeta Irmão Brana começou a pregar lá por volta do ano 1924, e foi apenas um menino, novinho, 23 anos, orando pelos doentes, jejuando 7 dias na caverna, ficando em uma fila de oração 8 dias. Depois o anjo veio para ele e disse assim, Bill, você tem que amadurecer um pouquinho. Eu sei que você ama o povo e quer orar por eles até 8 dias, mas para com isso, amadurece um tiquinho, Bill. Os doentes sempre estarão aí, você pode orar por todos eles, serão curados hoje, estarão doentes amanhã. Você vai orar por ele hoje, ele vai ser curado no altar, mas amanhã você estará aqui orando de novo, ele vai vir com outra doença. Este é um hospital de pestilência, Bill. A cura é maravilhosa, mas não é tudo. Amadurece-te no ministério, Bill. E eu digo para a igreja a mesma coisa, vamos amadurecer no nosso ministério, noiva de Cristo. Eu quero que vocês fiquem preparados, não sei quando, não sei onde, não sei de que lado, não sei se de cima, não sei se de lado, não sei se por baixo, eu sei que pressões virão um dia deste, mas quando as pressões vierem, lembre dessa sexta-feira, lembra que é Deus querendo amadurecer a igreja. Lembra que é Deus nos amadurecendo, sabe para quê? Para não dar nenhum passo, para ficar assim, deixa o vento passar, deixa as ondas passarem, deixa a tempestade passar. É Deus querendo nos amadurecer. Para quê? Para passarmos pela moenda, para depois você chegar do outro lado como um vitorioso. Como Jesus saiu do deserto como um vitorioso. Quando ele saiu do outro lado, ele saiu sabendo quem ele era. Quando ele saiu do outro lado, irmão, ele foi para o deserto ouvindo, se tu és. Mas quando ele saiu do outro lado, a mulher samaritana disse assim para ele assim, quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Ele disse, já passei pela moenda, eu é que sou o Messias. Quando os fariseus vieram falar com ele, disseram, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele já sabia quem ele era, já tinha passado pela moenda. Ele disse, eu sou antes do vosso pai Abraão. És tu maior do que Jacó? Ele disse, eu sou antes do vosso pai Jacó. Tu não tens um balde para pegar água para mim? Ele disse assim, eu sou a água da vida. Eu tenho fome, você não tem pão para me dar? Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Nós estamos morrendo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Para João ele chegou e disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Teve que passar na moenda para saber quem ele era. Se você não sabe quem você é ainda, Deus te permitirá passar por uma moenda, para dar um acabamento e para você saber quem é você. Quando você passa pela prova, você disse: eu não sabia que eu tinha essa resistência. Nós passamos por provas para saber quem nós somos. Passamos por provas, sabe para quê? Para saber de que material nós fomos construídos, disse o profeta irmão Brana. E graças a Deus por isso. Irmão Brana disse aqui na mensagem: quem é Jesus? Parágrafo 57. Olha quem nós somos, meus amados. O profeta disse: o diamante. Ele ia pegado, ele disse assim: o gerente lá da Kimberly, ele disse assim, ele me levou para ver o processo do diamante. Ele disse: aquele diamante ficava por ali, todo rude, todo cheio de resquícios, de escória, mas de repente ele pegou o diamante, e ele então lançou aquele diamante em uma moenda, e ele disse: aquele diamante não tinha nenhum brilho. O profeta disse: louvado seja Deus. Ele disse: eu sou um diamante de Deus. Ele disse: a igreja é um diamante de Deus. E aí tem um hino que disse: você vale mais do que um diamante, porque esse diamante é pedra, é da terra, mas porém você é um diamante espiritual. O espiritual vale mais do que o natural, o invisível vale mais do que o visível. E o profeta disse: quando pegaram o diamante e lançaram ele na moenda, o profeta disse: ele saiu do outro lado, tão bonito, ele saiu com um brilho tão encantável. E o profeta disse: então foram levar o diamante diante do brilho do sol. Isso não te fala nada? Foram levar o diamante diante do brilho do sol. Lembram do irmão Sidney pregando hoje no rádio sobre o sol da justiça? Pegaram o diamante, a igreja, passaram pela moenda para lavar e lapidar. E levaram aonde? Diante do brilho do sol. E quem é o sol? Cristo é o sol. Quando levou o diamante, a igreja, diante do brilho do sol, o profeta disse assim: achei lindo. Ele começou a emitir 7 cores. Parágrafo 57, mensagem: quem é Jesus? O diamante natural, depois de passar na moenda, emitiu 7 cores irradiantes. Aí o profeta disse: a igreja, o diamante de Deus, quando passa pela moenda, ela também emite as suas 7 cores. Aí ela sai brilhando agora. Ela emite fé, ela emite virtude, ela emite ciência, paciência, temperança, piedade, amor fraternal. Profeta de Deus, um diamante, passou também pela moenda de Deus. Foi tirado do garimpo, primeira etapa, foi levado então para a máquina de lavagem, a segunda etapa do seu ministério. Depois ele foi lançado dentro da moenda, o posicionamento da palavra. Mas quando ele saiu do outro lado, ele saiu emitindo 7 cores. Ninguém quer passar na moenda, mas quando passa na moenda, sai emitindo 7 cores. Ele saiu emitindo fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Ele saiu dali emitindo os 7 selos, a revelação da história da redenção da igreja noiva de Cristo. Ele saiu dali emitindo agora a fé para o rapto, o poder vivificador, o poder que transforma. Passando pela moenda de Deus, para emitir o brilho de Deus, para emitir as 7 cores de Deus, para emitir a natureza de Deus. É necessário, mas você lembre-se disso, só se alcança maturidade quando se passa pela moenda. Quando os problemas vierem em casa, quando os problemas vierem na igreja, quando as lutas vierem, lembre-se, você está passando pela moenda. Fique quieto, não mexa muito. Jesus também passou pela moenda, no início do seu ministério e no fim do seu ministério, ele passou pela moenda. No início, o monte da tentação, no final do ministério, no monte Calvário, era ele passando pela moenda. Isaías 53, ele foi moído aonde? Na moenda. Ele foi triturado aonde? Na moenda. Suas costas foram aradas aonde? Caminho da moenda, caminho do Gólgota. Mas quando ele passou por aquela moenda e disse: Pai, está consumado,
Oh, meus amados, a vida pôde gritar. O homem calou a sua voz, mas a vida pôde gritar. Depois de 3 dias, aquelas mulheres, aqueles discípulos puderam gritar: Jesus ressuscitou, Ele passou pela moenda, mas Ele ainda vive e reina. Oh, glória! Aleluia! Que coisa maravilhosa! Ele passou caladinho pela moenda. Não murmure quando estiveres passando pela moenda. A Bíblia disse: como ovelha muda, ele não falou nada. Ele não disse para ninguém. Ele não contou para ninguém. A Bíblia disse: ele nem um gemido deu. Ele passou pela injúria, pela calúnia, pela difamação, caladinho. A Bíblia disse: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi para a moenda. Mas depois de passar, ele disse: Pai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois que passou, e depois que foi lavado, e depois que ressuscitou, ele disse: paz seja convosco. Está tudo equilibrado novamente, está tudo no lugar novamente, está tudo sob controle novamente. Paz seja convosco. Se coloca de pé e adore a Deus. Nosso tempo acabou. Oh, glória, glória, glória a Deus. Fala com Jesus, fala com Jesus. Fala com o seu sumo sacerdote, fala com Ele. Feche os seus olhos agora. Filho, porque muitas vezes você pensa assim. Pensas que não tem valor, pensas que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino no mundo jogado, como se eu fosse um covarde esquecesse de ti. Filho, você não conhece. Filho, você não conhece o meu coração. Eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre, você não sabia. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Você vale mais. Você vale mais que um diamante. Vale mais que um diamante. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro, é mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia. Estou com você na tristeza e na alegria.
Às vezes choro contigo ao te ver magoado. Mesmo você me esquecendo, eu estou do seu lado. Filho, você é um membro da minha família. Eu me preocupo demais com seu futuro. Não, eu não quero te ver vagando no escuro. E é por isso que eu vim no Calvário passar. Eu abri as portas dos céus pra você entrar. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Você vale mais. Você vale mais que um diamante. Vale mais que um diamante. Eu amo você. Você vale mais que um tesouro. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Você vale mais que um diamante. Aleluias. Eu amo você. Aleluias. Você vale mais que um tesouro. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Eu vou te provar que eu te amo. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Louvado seja Deus. É assim que nós nos sentimos quando Deus está em nossos corações. Nos sentimos realmente um tesouro, porque pagar o preço que Ele pagou por nós, só pode ter um tesouro muito grande aí dentro. Ele deu a sua vida por nós. Deus abençoe os nossos internautas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Passos, Ouro Branco e São Francisco. 5 cidades conectados conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você
E até domingo às 8h30 em mais um culto de escola dominical. Cumprimente uns aos outros e até domingo.